Acontece que a garota foi parar na floresta com um cara que não conseguia mais se segurar e admitiu que ela o estava deixando louco. Ele não consegue se acostumar com o corpo lindo dela e mesmo depois de tanto tempo, aproveita cada milímetro do cabelo, do corpo e do rosto dela, como se não houvesse nada mais bonito no mundo para ele. Nesse momento, a garota só pensa no fato de que não importa o que ele diga agora, o principal é voltar para casa e não se meter em problemas. Como ele ainda não a deixou ir, ela teve que não resistir e ouvi-lo em silêncio. Mas assim que ele começou a se permitir demais, a senhora deixou claro que não deveria ser tratada dessa forma. Ela o empurrou imediatamente e o fez com tanta força que o machucou muito. A garota já havia suportado muitas coisas, mas isso foi demais. Depois de insinuar que eles tinham muito pouco tempo antes da chegada do navio real, ela disse sem hesitar que não era quem ele pensava. E se ele achava que tudo era muito simples e que ela poderia facilmente concordar com algo assim, então não era bem assim. Um diálogo estranho está ocorrendo entre eles, e não está totalmente claro se eles se conhecem. Apenas uma coisa é óbvia. A garota não está feliz por estar em uma companhia tão desagradável, e já é tarde na floresta. Enquanto isso, o cara não para. Ele lembra que, como eles já foram longe demais, ela não pode desistir. Depois disso, ele pede que quando estiverem sozinhos, ela possa se dirigir a ele não como príncipe, mas simplesmente pelo seu nome, Emor. Mas ele agarrou sua mão e não a deixou fazer isso, como se estivesse insinuando que não a deixaria ir de qualquer maneira. E isso não é tudo. Em algum momento ele começa a se permitir ainda mais e avisa que até conseguir o que quer, eles não sairão daqui, não importa o quanto ela queira. Viola já começa a dizer diretamente que não gosta e a pressioná-lo com todas as suas forças, mas nada funciona. Ymir é tão persistente que a situação já está ficando séria demais. Ele literalmente não a ouve e faz as coisas do jeito dele. Mas felizmente, ela não é tão mole a ponto de deixar que ele a trate dessa maneira. Ela tentou novamente esperar pelo momento em que ele não estaria esperando. Ela o empurrou e começou a fugir o mais longe possível, pois essa era a única maneira de se livrar dele. Viola estava chorando. Ela se arrependeu de ter vindo parar naquele lugar e de ter saído sozinha. A garota se lembrou dessa lição por um longo tempo, e agora o principal é correr o mais rápido possível. Com tudo isso, desde o início ela não entendia o que estava acontecendo. O rapaz falou com ela como se eles se conhecessem, mas ela simplesmente não se lembrava dele. A garota, mesmo olhando para si mesma, não entende muito bem porque foi tão incomum nesse assunto. Há algum tempo, ela estava voltando para casa de bicicleta como de costume e nada prenunciava problemas, quando de repente aconteceu uma situação terrível. Viola viu essas fotos a caminho de casa e sentiu como se esse fosse um mundo mais próximo e mais familiar para ela do que este em que estava agora. Enfim, agora não é o melhor momento para descobrir o que aconteceu. Você precisa ir para um lugar seguro o mais rápido possível e não pensar em mais nada. Mas ela não conseguiu. A garota continuou a resolver a situação e lembrou que o cara chamava de Viola e a ele mesmo de Emor. No início esses nomes lhe pareceram muito estranhos e incomuns, mas em algum momento ela percebeu que os tinha ouvido em algum lugar. Depois disso, imediatamente surgiram algumas lembranças dela sentada em casa, na cama, lendo seu livro favorito. Literalmente um momento depois, ela percebe que se trata do mesmo Amor, a segunda estampa do reino, que era um dos personagens principais do romance. Acontece que ela foi parar em outro mundo, ou mais precisamente, no mundo daquela mesma obra que ela nunca conseguiu terminar de ler. Só que, a julgar por sua nova aparência, a garota foi parar no corpo da Imperatriz Viola, a vilã que morre primeiro. Talvez tudo não fosse tão ruim se não fosse por um ponto muito importante. A vilã realmente adora a atenção dos homens, e não há um único dia em que ela não saia para encontros e sem repetir candidatos. De acordo com o enredo, tudo deveria ter sido mais ou menos assim. Ela marca um encontro com Ymir na floresta, e eles passam um tempo muito agradável juntos. Depois de algum tempo, o imperador os vê e, sem pensar, decide se vingar e destrói cada um deles por traição. Como ele não tolera isso, não poderia haver outra solução. Ele se despede facilmente daqueles que o traem ou o enganam, especialmente de forma específica. Ao perceber tudo isso, Viola não sabe o que fazer em seguida. Ela não gosta nem um pouco de estar no corpo dessa vilã, pois seu modo de vida é muito diferente daquele ao qual ela terá de aderir. Ela é antiga, e Viola é uma pessoa completamente diferente. Agora ela não tem nem mesmo um plano aproximado de para onde pode correr e quem pode ajudá-la, porque certamente sua reputação não é das melhores, para que houvesse aqueles que desejassem o seu bem. Agora, apenas uma coisa está clara.
Se ela se comunicar com outros homens o mínimo possível e ficar longe de Emura, poderá viver muito mais do que deveria, de acordo com o enredo. Em algum momento a garota para descansar um pouco e percebe a silhueta de um rapaz. Ela olha para ele e se lembra de que ele se parece muito com o imperador. Ela o encara com olhos assustados e não faz ideia do que esperar dele, pelo menos por enquanto. Emura não está por perto, então é muito cedo para puni-la e não há nada para isso. Ela entende que ele estava procurando por ela e muito provavelmente, agora haverá muitas perguntas sobre o que ela está fazendo aqui e por que ela veio para essa floresta sozinha e não disse nada a ele. Eu me pergunto como é perceber que na frente dela está a pessoa que mais cedo ou mais tarde irá destruí-la. Todos o conhecem como Tirano Quilo. Assim que ela começa a falar com ele, um amor surge dos arbustos e se dirige a ela pelo nome, o que imediatamente deixa claro para o Tiran que eles estavam aqui juntos. A garota olha para ele e não faz ideia de por que ele está fazendo isso, pois com suas palavras ele literalmente confirmou o fato de que eles estão aqui juntos e deu ao tirano o direito de se vingar naquele exato segundo. Acontece que ele simplesmente não reconheceu o imperador, mas já era tarde demais. Seus assistentes imediatamente o cercaram, jogaram-no no chão e não o deixaram sair. Viola olha para isso e teme que eles possam fazer o mesmo com ela. Mas se o cara tivesse se escondido, tudo poderia ter sido completamente diferente. Enquanto isso, Quilo se volta para a garota e pergunta por que ela ainda não o chamou pelo nome e não tentou explicar nada. Acontece que no Império, há uma regra segundo a qual se uma pessoa não pronunciar o nome da pessoa que viu ao encontrá-la, isso é um sinal de desrespeito. E se isso acontece em relação ao imperador, alguns são severamente punidos por isso. A moça agradeceu a ele por tê-la lembrado disso e não tê-la punido imediatamente. Ela explicou que estava muito assustada e que havia esquecido o caminho de casa. Portanto, ela cometeu um erro terrível e quer se desculpar. Ele começa a se aproximar cada vez mais dela e dá a entender que agora seria melhor para ela não inventar nenhuma lenda e contar a verdade, porque ele já entende tudo. Viola começa a olhá-lo diretamente nos olhos e tenta mudar de assunto, mas parece que ela ainda não sabe e não sentiu toda a raiva e o poder desse tirano. Se você o irritar, não haverá mais volta. Ela já tem muita sorte por ele não ser tão agressivo com ela quanto era com aquele cara. Embora eles estivessem aqui juntos, eles merecem a mesma punição. Está claro que agora o tirano espera a verdade dela, porque ele já a pegou em encontros com outros mais de uma vez e entende perfeitamente por que ela precisou ir para a floresta à noite sem avisá-lo. Portanto, agora tudo depende apenas dela. Ela pode melhorar a situação e se livrar da punição ou, ao contrário, apenas irritá-lo. Viola imediatamente começou a pedir que ele acreditasse nela. Supostamente, ela é sua esposa que não se permite enganar o marido. Isso parece muito estranho da parte dele, pois o imperador já foi convencido do contrário mais de uma vez e sabe muito bem que tipo de pessoa ela é. Surpreendentemente, depois dessas palavras, ele realmente tirou a espada dela, como se tivesse acreditado nela e mudado de ideia quanto à vingança. Realmente, um milagre aconteceu e ela teve muita sorte nessa situação e tudo é muito óbvio e estranho para que ela tenha conseguido convencê-lo. De qualquer forma, sua principal missão é sobreviver e ficar aqui o maior tempo possível. Se tudo acabar bem, talvez ela prove sua lealdade e deixe de ser a vilã com a qual ele está acostumado. Ela abre os olhos e vê que nem tudo é tão maravilhoso quanto ela imaginava. O tirano a levou para longe da espada, apenas para destruir a cobra que estava perto da árvore. Ela se aproximou gradualmente e ficou quase invisível. Portanto, em um primeiro momento, o operador se livrou dela, pois ele mesmo tem muito medo desses habitantes da floresta. Depois disso, ele novamente insinuou que ela não deveria se alegrar antes do tempo, pois a qualquer momento ele poderia acabar em seu lugar. Naquele momento, Viola entendeu tudo. Se ele fosse realmente mau, ele se livraria dela assim que visse aquele cara. E como ela ainda está viva, isso significa que ele não fará isso, mesmo que se intimide e se aproxime novamente com uma espada. Quando de repente aconteceu a coisa mais interessante, Calo sugeriu que ela provasse que é digna de ser a senhora do palácio. A garota ainda não entende muito bem como fazer isso, mas o principal é que ele lhe deu uma chance e não vai destruí-la aqui e agora. Está claro que é melhor não fazer perguntas. Ela deve descobrir como fazer isso sozinha. Mas, pelo menos para começar, seria bom estar em um ambiente calmo e pensar em tudo com cuidado. O milagre aconteceu e ele ainda disse que isso era possível, ou seja, por meio de um voto de casamento, se ela estivesse pronta para isso e não quisesse morrer. Parece bom e muito melhor do que a incerteza total.
Se estivermos falando de algum tipo de relacionamento ou promessa, então é claro que ela concorda com isso. Viola o beijou primeiro e sussurrou que tentaria não decepcioná-lo e que a partir daquele dia, ela se tornaria uma pessoa completamente diferente, que ele simplesmente não reconheceria e nunca deixaria de admirar. Depois disso, ele olhou para ela com seu olhar especial e decidiu que se ela concordava, por que não se certificar disso agora mesmo? Ele a agarrou, puxou-a para perto de si e por via das dúvidas, perguntou-lhe novamente se ela era responsável por suas palavras e se não resistiria se ele fizesse o que estava prestes a fazer. Apesar do fato de estarem em um relacionamento há muito tempo e de se conhecerem muito bem, nunca houve romance entre eles, muito menos beijos. Costumava haver muitos primeiros movimentos por parte do rapaz, mas a vilã deliberadamente não percebia isso e não retribuía. Por isso, assim que ouviu essas palavras dela, ele imediatamente aproveitou a oportunidade e fez o que ela estava recusando durante todo esse tempo. O tirano a amou desde o início, mas com o tempo a vilã pareceu se afastar e ele sentiu muita falta dela, só que graças ao seu grande amor esse relacionamento ainda existe. O cara perdoou demais. Ele a via constantemente com outros caras, os destruía, mas a deixava viva. Ele sempre teve esperança de que ela mudaria um dia e veria nele alguém que pudesse amar de verdade. Acontece que havia muito menos amor da parte dele do que da parte dela. E como a outra garota no corpo dessa vilã, talvez esse relacionamento tenha uma chance. Depois que esse momento tão esperado aconteceu, o cara literalmente desabrochou diante de nossos olhos. Ele não se parece nem um pouco com um tirano. Kilo se tornou um cara muito legal, que não se parece com o que os outros estão acostumados a ver nele. Enquanto isso, o dia seguinte chegou. Viola acordou porque todo o seu corpo estava doendo. Ela sentia muito calor e era insuportável continuar dormindo. A única coisa que a deixa feliz é o quarto bonito e aconchegante em que acordou. Acontece que a garota nem mesmo se lembra de como veio parar aqui. E quando ela adormeceu, tudo aconteceu como se estivesse em uma névoa. Comecei a olhar para tudo ao meu redor e pensei que isso era definitivamente algum tipo de sonho, porque na realidade, isso simplesmente não poderia acontecer. Acontece que a dor em seu corpo era porque a garota se arranhou em um galho, mas ela não se lembra de como isso aconteceu ou de quem tratou seu ferimento. Então ela notou um ferimento em seu pescoço. Parecia que Viola estava inconsciente e algo aconteceu durante esse tempo, mas isso não é o mais importante. Agora ela precisa se acostumar com as novas condições, com o que a espera em seguida e não se esquecer da promessa. A garota não consegue acreditar que está neste mundo e que tudo é real. A única coisa que ela conseguiu lembrar com exatidão foi o maravilhoso beijo com o imperador, que ela quer muito repetir. Ela nunca experimentou sentimentos tão maravilhosos. E não entende como uma verdadeira vilã pode ignorar esse cara maravilhoso e escolher outros. Acontece que havia uma incompatibilidade total. A garota que nunca havia pensado em qualquer tipo de relacionamento antes acabou no corpo de uma vilã que não consegue viver sem a atenção de rapazes bonitos. É impossível acreditar que, apesar de tal estilo de vida, seu marido tirano tolerava isso e não fazia nada com ela. Ele nem mesmo tentou conversar sobre o assunto ou simplesmente terminou com ela. Assim que Viola recuperou um pouco o juízo, a assistente imediatamente correu até ela e abriu a porta sem avisar, como se quisesse lhe dizer algo muito importante. A mulher admitiu que estava muito preocupada com ela e ficou muito feliz quando descobriu que estava tudo bem com a senhora. Viola começou a sorrir porque pelo menos ela tem uma pessoa aqui que definitivamente a trata bem, não importa o que aconteça. Como de costume, prepararam um banho para ela, repleto de flores, criaram uma atmosfera muito agradável e a ajudaram a se arrumar. Viola nunca deixa de se surpreender com o fato de uma vilã como ela, que não merecia tudo isso e traiu seu marido, poderia viver em condições tão luxuosas. A garota aproveitou essa oportunidade e agradeceu a cada um de seus assistentes por terem criado tanta beleza para ela. Eles não estavam acostumados a ouvir essas palavras dela, mas mesmo assim, todos ficaram muito satisfeitos. Eles disseram que se ela precisasse de alguma coisa, poderia chamar alguém e qualquer pedido seria atendido em apenas alguns minutos. Eles fariam o que ela quisesse. Viola aproveitou ao máximo esse processo. Ela sentia constantemente o belo aroma floral e queria que aquilo não acabasse. Então ela finalmente começou a pensar em algo mais sério, porque pelo menos já tinha conseguido mudar o que estava acontecendo e ao contrário do enredo original, ela e Amor estavam vivos e isso não poderia deixar de agradar. No entanto, ainda é muito cedo para relaxar.
Há um pequeno problema com o qual Viola está muito preocupada. Amor não tem medo algum do imperador e pode revelar o segredo deles a qualquer momento que lhe for conveniente. Em geral, é melhor para ela não brigar com ele e tentar se afastar. Mas agora ela está feliz por ter conseguido sobreviver e viver esse momento maravilhoso. Se pudesse, ela nunca sairia desta casa e desfrutaria deste banho sem interrupções. Tudo estava tão maravilhoso que ela nem sequer olhou em volta e não percebeu que outra pessoa havia aparecido no quarto. Ela nem mesmo ouviu seus passos e não percebeu até aquele momento. E só depois que o cara falou alguma coisa, ela ficou muito assustada e olhou na direção dele. A garota definitivamente não esperava por isso. Ele diz que está pronto para alguma coisa, embora Viola tenha pedido a seus assistentes que não deixassem ninguém entrar na sala até que ela saísse e dissesse isso. Será que esse é outro encontro que ela planejou com esse homem? Somente depois de sua própria promessa, ela terá que recusá-lo de alguma forma e pedir que ele vá embora. Será muito constrangedor se o marido dela vir isso e achar que ela o enganou novamente. A moça olha para esse rapaz e não sabe como reagir a isso. Ela não conseguiu pensar em nada melhor e simplesmente gritou para toda a mansão. Seu assistente imediatamente se aproximou dela, o que realmente começou a envergonhar o cara. A vilã normalmente não se comportava assim. Pelo contrário, ela estava feliz e mal podia esperar para se encontrar. O assistente perguntou o que havia acontecido e a garota continuou a gritar. A mulher percebeu que algo estava errado e que a moça estava claramente infeliz. A mulher imediatamente começou a culpar o rapaz e perguntou o que ele havia feito. Ele imediatamente começou a se esconder e disse que não estava entendendo nada. Ele explicou que não havia feito nada, mas a assistente nem sequer ouviu e começou a expulsá-lo. Ela o advertiu que se o visse novamente nesta casa, ele se arrependeria muito e nunca mais poderia sair daqui, pois ele mesmo sabia o que o imperador faria com ele. Ela o advertiu que se o visse novamente nesta casa, ele se arrependeria muito e nunca mais poderia sair daqui, pois ele mesmo sabia o que o imperador faria com ele. Em seguida, ela se aproximou da senhora e perguntou como ela se sentia. A moça disse que estava tudo bem. Ela só estava assustada e não esperava ver esse cara aqui. A mulher pediu que ela se acalmasse e prometeu que não deixaria que isso acontecesse novamente, e então se ofereceu para acompanhá-la até a cama. O assistente sinceramente não entende como isso pode ter acontecido. Parece que ele conhecia alguma entrada secreta que o verdadeiro vilão lhe contou. Caso contrário, ele simplesmente não poderia ter entrado naquele quarto. Viola começa a secar o cabelo e diz ao assistente que não é culpada de nada. Além disso, depois dessa situação, o cara definitivamente não vai querer voltar. A moça agradeceu à assistente por se esforçar tanto para agradar e fazer tudo o que ela queria possível para seu conforto. O vilão normalmente não dizia isso, então ela ficou muito satisfeita em ouvir. Mas isso não é tudo. A senhora pensou que isso era o fim, mas estava apenas começando. O assistente trouxe 2 rapazes até ela e disse que era a hora de uma massagem, e que tudo ficaria bem se não fosse por um momento estranho. A mulher sussurrou que tudo seria do jeito que ela gostaria. Viola ficou tensa e pensou no que isso poderia significar. Ela olhou para aqueles rapazes e começou a torcer para que eles não se permitissem muito. Depois que eles começaram a se aproximar, começaram a ter um sorriso estranho, como se eles próprios estivessem esperando por esse momento muito desconfiados. Depois que começaram a tirar a camisa, a senhora entendeu tudo. Ela ficou constrangida novamente e não sabe mais como lidar com isso. Parece que literalmente em todos os estágios, estranhos continuarão a se aproximar dela com intenções semelhantes. Ela está tentando encontrar uma resposta para a pergunta de por que eles precisavam tirar a roupa, mas ainda não encontrou uma resposta. Isso é demais. Ela pensou que agora eles iriam atacá-la e querer fazer a mesma coisa que o estranho anterior. A senhora começa a ligar para a assistente para descobrir por que ela permitiu que isso acontecesse novamente. Acontece que essa não é a primeira vez que eles fazem esse tipo de massagem. As vilãs realmente adoram convidá-los, e hoje é estranho para elas que a patroa tenha medo até de olhar em sua direção. Eles perguntam se ela está realmente cansada deles e quer escolher outra pessoa. Viola corou instantaneamente. Ela estava muito envergonhada, que ela até fechou os olhos e parecia não ter palavras. Foi muito difícil para ela se sentir confortável imaginando por que eles realmente vieram e por que o verdadeiro vilão os convidou. Ela não sabe mais o que pode fazer para ser deixada em paz e ninguém mais entrar nessa sala. Enquanto isso, o imperador está descansando em seu quarto e não consegue parar de pensar no relacionamento com sua esposa. É claro que ela já o traiu muitas vezes, mas ele ainda espera que um dia ela se canse de se comunicar com os outros.
e ela verá nele o homem por quem se apaixonou há muitos anos. Então, ninguém poderia sequer pensar que poderia haver algum problema nesse relacionamento. Tudo era tão maravilhoso que a vilã tinha até medo de que ele fizesse o que ela estava fazendo e escondendo. Todas as noites, nesse quarto, algo assim acontece. Primeiro, ele se lembra de todas as coisas maravilhosas. Isso durou vários anos, e então ele começou a se sentir triste porque a moça perdeu o interesse nele e começou a pensar em outras pessoas. Muitas vezes o homem procurou problema em si mesmo e ainda não entendeu que se sua esposa não aprecia tudo que ele faz por ela e tolera, ela simplesmente não merece estar nesse lugar. Mais de 100 vezes ele tentou inventar algo, trazer de volta o período romântico, fazer com que ela se apaixonasse por ele novamente, fazer surpresas diferentes. Mas ela simplesmente não percebe e não dá valor a isso. Na primeira vez em que a conheceu, ele pensou que não poderia haver nada mais bonito neste mundo. Ela era como o sentido da vida para ele, sem a qual ele não queria nada. Ela o motivava, o deixava feliz e com ela, o rapaz se esquecia de todos os problemas, mesmo que fossem muitos. Ele mesmo não percebeu o momento em que ficou em segundo plano e deixou de interessá-la. É surpreendente que um imperador tão forte e independente possa perdoar algo assim. Há milhares de outras moças no império que sonham em ficar sozinhas, e ele está tentando retomar um relacionamento que não pode mais ser salvo. O mais ofensivo é que só ele precisa disso. Toda vez que ele a via com outros caras, no início ele se interessava e fazia perguntas, até mesmo destruía algumas. Mas com o passar do tempo, ele começou a simplesmente perdoar e a prestar atenção nela. É simplesmente impossível de acreditar, mas infelizmente ele é capaz de perdoar muito mais do que parece. A coisa mais injusta nessa situação é que ele pode destruir ou punir cruelmente aqueles que não são culpados de nada, mas perdoa a ela, a traidora, até mesmo por traição. E não apenas um. Ela só precisa sorrir docemente, e ele imediatamente fechará os olhos para todas as suas falhas. A vilã vem usando isso há muito tempo, pois sabe que ele a ama tanto que nunca conseguirá sequer levantar a voz ou olhar para ela com um olhar maligno. Às vezes o imperador se cansa disso. Ele realmente sente falta daqueles momentos em que eles podiam se abraçar por várias horas, dizer palavras bonitas um para o outro e não perceber como o tempo voa. Por exemplo, agora, quase com lágrimas nos olhos, ele se lembra daquele momento maravilhoso em que ela mesma o beijou na floresta e prometeu que nunca mais o trairia. Ele sonhava em ouvir essa frase há muito tempo. Ele não sentia ou ouvia algo assim há muitos anos. Eu me pergunto quanto tempo isso vai durar e quanto tempo a vilã será capaz de manipulá-lo, se é claro que ela fará isso. A garota que entrou em seu corpo entende que não gosta muito dessa vida, por isso não sairá com outros caras quando tiver o imperador. Se ela retribuir seus sentimentos pelo menos uma vez, ele sentirá que está pronto para fazer qualquer coisa por ela. É importante que ele se sinta amado e que tudo seja maravilhoso no relacionamento deles. É suficiente simplesmente amá-lo e parar de agir como um verdadeiro vilão. Quando, de repente, ele se levantou da cama e claramente pensou em algo. Ele tinha um plano, e muito provavelmente, queria verificar as palavras dela e ter certeza de que ela não tentaria enganá-lo novamente. Parece que ele não tem mais paciência e se ele a vir com alguém agora, tanto o rapaz quanto ela própria sentirão pena dela, pois isso não pode continuar. Ele chamou seu assistente e disse que havia um assunto muito importante, mas que para isso precisaria de sua ajuda. O assistente prometeu que faria qualquer coisa, e então o cavalheiro disse que tínhamos de esperar até de manhã e que assim que Viola acordasse, ele deveria chamá-la ao escritório e dizer que seu marido queria ter uma conversa muito séria com ela. O imperador disse isso como se essa fosse a conversa mais importante e decisiva de todo o relacionamento deles. No dia seguinte, Viola foi novamente atendida por uma pessoa suspeita. Ela ligou para a mulher e disse que realmente não estava gostando. Além disso, se fosse possível, ela pediu às pessoas que trocassem a equipe e se certificassem de que não houvesse um único homem entre eles. A mulher ficou muito surpresa e deu a entender que isso era praticamente impossível. Ela nunca tinha visto muitas pessoas dispostas a trabalhar nesta mansão, e as pessoas que trabalham aqui e agora são funcionários muito valiosos, e não podem se desfazer deles tão facilmente. A senhora começou a ficar muito irritada. Ela não sabe por quanto tempo isso vai continuar e o que fazer a respeito, já que prometeu ser fiel ao marido. Deixar tudo assim será definitivamente muito perigoso e indesejável para ela. Ela terá de se esforçar muito para garantir que todos parem de procurá-la e entendam que não pode haver mais encontros. Nesse caso, ela não tinha escolha a não ser dizer isso diretamente e se despedir agora mesmo de cada um deles.
Exceto para a assistente, é claro. A garota não hesitou e pediu que eles nunca mais viessem aqui. Ela explicou que não estava mais interessada nisso e que seria bom se eles esquecessem o caminho para essa casa e, de preferência, o nome dela também. Ela realmente queria que as memórias deles fossem apagadas e que ele nunca mais tivesse ciúmes dela e não pensasse que algo assim poderia acontecer novamente. Até mesmo a assistente ficou surpresa com essas palavras. Ela estava tão acostumada com um verdadeiro vilão que não entende como uma pessoa pode mudar tão repentinamente. Quando de repente bateram à porta, Viola se retesou novamente, mas felizmente não era nada do que ela pensava. Assim que viu um dos assistentes de seu marido, ela se acalmou imediatamente, permitiu que ele entrasse e perguntou o que havia acontecido. O assistente pediu desculpas por ter vindo com todo o aviso e explicou que havia recebido uma ordem de seu mestre e precisava transmitir algumas informações, ou seja, que estava esperando a esposa e que seria melhor se ela viesse até ele o mais rápido possível. O cara até deu a entender, com seu olhar, que a conversa deles seria muito especial, e ela precisava estar pronta para isso. Naquele momento, a moça ficou muito assustada, pois se de repente o marido descobrisse que esses massagistas a procuravam, poderia interpretar tudo de forma errada e, por isso, decidiu ter uma conversa séria. De qualquer forma, tudo pode acontecer durante a conversa, e não seria nada surpreendente se, sob o pretexto de tanta seriedade, ele de repente quisesse confessar seus sentimentos a ela e dizer algo bom. Isso já aconteceu muitas vezes, mas a garota não sabe disso. Ela começou a se preocupar muito porque sua vida poderia depender dessa conversa. E isso não é mais uma piada. Para acalmar a senhora de alguma forma, sua assistente pessoal se aproximou do rapaz. Ela tentou descobrir imediatamente o que o imperador estava planejando, pois tinha certeza de que ele havia lhe contado algo. O assistente respondeu que não tinha ideia do que aconteceria ali e que ele mesmo estava interessado no que aguardava a Viola. A mulher ainda não acreditava nele e até gritou com ele, pois não era possível que ele não soubesse de nada, e veio apenas para transmitir as palavras do Senhor. Viola já pensou em 1000 opções e tem certeza de que nada de bom está esperando por ela. No final, todos começaram a se preocupar, pois nada aconteceu ainda e eles já haviam pensado no pior resultado possível. A assistente foi até ela e fez o possível para acalmá-la. Ela entende como é difícil para ela agora e realmente quer que a garota não fique chateada antes do tempo. Ela lhe pediu apenas uma coisa, que falasse com ele o mais suavemente possível e que dissesse o máximo de palavras agradáveis. E é claro, para demonstrar respeito. Ambos entendem perfeitamente que o imperador já a perdoou muito e, portanto, merece pelo menos gratidão. Com tudo isso, há um pequeno problema. A moça está acostumada com o fato de que, até tomar o café da manhã, ela não pode falar seriamente sobre nada nem mesmo pensar em qualquer assunto. E como seu marido pediu que ela se apressasse, essa conversa será duplamente difícil. Ela não tem forças nem para pensar no assunto, quanto mais para resolver o relacionamento. No momento, ela faria qualquer coisa apenas para comer pelo menos meia porção do café da manhã e ganhar forças. A mulher disse que tudo não seria tão difícil quanto ela pensava. De qualquer forma, seu marido a trata muito bem, e se ela for honesta com ele, provavelmente ele conseguirá entender e perdoar tudo. O principal é que se ela for realmente culpada de algo, a mulher pediu para não negar sua culpa e pedir desculpas sinceras. Ela percebeu que a moça não estava acostumada a isso e geralmente nunca admite sua culpa, mesmo quando é culpada. Mas agora isso é realmente importante. Muita coisa depende disso. Pela primeira vez, ela pediu à senhora que confiasse nela e não duvidasse de que isso é o que precisa ser feito. A própria Viola entende que o imperador merece um bom tratamento, mas apenas uma frase dizendo que ele quer vê-la com urgência faz com que se pense que ele realmente não gostou de alguma coisa e que definitivamente a punirá. Como a senhora não tinha forças, a mulher assumiu a responsabilidade e prometeu que escolheria uma imagem, joias e penteado adequados para ela. No final das contas, ela gostou tanto de fazer isso que a mulher até pensou em mudar de profissão, ou pelo menos criar várias imagens para Viola uma vez por mês. A moça já está completamente pronta. Já está indo para o escritório do marido e sabe que vai deixá-lo muito chateado ou, ao contrário, muito feliz. Tudo depende do motivo da conversa. Antes de entrar na sala dele, a moça se olhou no espelho novamente para ter certeza de que estava bonita, pois isso poderia ajudar durante a conversa. Ela começa a ter muitos pensamentos e ideias sobre como se comportar, o que dizer e se vale a pena tentar melhorar alguma coisa. Porque se o cara já tiver decidido tudo por si mesmo, será inútil. Mas ela descobrirá isso somente depois de vê-lo e ainda se atrever a entrar no escritório.
Como ela não consegue se decidir, todos começam a ficar cada vez mais nervosos. Quanto mais o tempo passa, mais terrível o imperador parece. E acabou sugerindo que conversássemos durante o café da manhã. Viola ficou muito feliz porque era disso que ela precisava. Dessa forma, ela ficará menos nervosa e nos momentos difíceis, poderá se distrair com a comida e isso não parecerá estranho. É como se o imperador estivesse fazendo tudo de propósito para deixar a esposa o mais confortável possível, ou talvez ele apenas a conheça bem e não poderia deixá-la sem comida antes de uma conversa tão importante. É claro que ela agradeceu a ele por essa preocupação e admitiu que não poderia aguentar mais. Ela estava com muita fome, pois havia se esquecido de jantar na noite passada e se arrependeu muito a noite toda. De qualquer forma, é muito cedo para pensar em qualquer coisa, pois se ele quisesse se vingar ou destruir a esposa, já teria feito isso há muito tempo, e não precisaria esperar até o dia seguinte. É muito suspeito que ele também esteja em silêncio e pareça estar esperando por alguma palavra dela. O cara fez todo o possível para deixar a esposa preocupada, mas ainda mantém a intriga e não tem pressa de ir direto ao assunto principal. Viola tenta reconhecer se o humor dele é bom ou ruim, mas, como sempre, é simplesmente impossível fazer isso. Nenhuma única emoção, nem boa nem ruim, pode ser vista em seu rosto. É como se ele tivesse aprendido a fazer a expressão mais neutra possível, de modo que antes de começar a falar, ninguém possa sequer adivinhar o que acontecerá em seguida. Como eles ficaram em silêncio por muito tempo, Viola tentou chamar a atenção para si mesma e começou a sorrir de propósito para não mostrar o que realmente estava sentindo agora. Ele começa a olhar para ela com um olhar muito misterioso, complicando a situação, e toda vez que o rosto dela começa a corar, ele sorri, como se isso fosse exatamente o que ele estava esperando. Parece que ele está prestes a dizer algo, e ficará claro porque eles se reuniram aqui. Não só Viola está esperando por isso, mas também pelo menos 2 dos funcionários. Finalmente, esse momento chegou, mas em vez de começar com o principal, ele começou a assustá-la ainda mais e perguntou se realmente era por causa do medo de morrer. Ela estava sorrindo de propósito e tentando fingir que havia se tornado uma boa esposa e até aprendido a ser grata. Então o imperador confessou que ontem ele foi para a floresta apenas para se livrar dela de uma vez por todas, mas algo o impediu e não permitiu que ele fizesse isso. Depois dessas palavras, a garota perdeu o dom da fala. Ela percebeu que talvez não vivesse para ver esse dia. Eu me pergunto por que ele não fez isso. Porque no mínimo ele tinha todas as evidências de que sua esposa não estava lá sozinha e com certeza estava escondendo algo. É muito injusto que enquanto estiver nesse corpo, ela tenha que corrigir os erros que a verdadeira Viola cometeu. Sem pensar 2 vezes, ela decidiu que não queria tudo isso e pensou: por que não falar sobre isso agora mesmo? Se ela não o fizesse, tudo se arrastaria por muito mais tempo e a desconfiança dele aumentaria a cada dia que passasse, assim como o desejo de se livrar dela. A garota começou sem suas dicas favoritas e disse tudo como era. Viola admitiu que quer mudar e que está cansada de viver a vida que criou para si mesma. Supostamente, ela não está mais interessada nisso e está na hora de mudar. É claro que o imperador não esperava ouvir algo assim dela. Ele está sinceramente chocado, e agora tudo depende apenas de ele acreditar nela ou não. Viola prometeu que não se comunicaria mais com outros homens, exceto com seu amado marido, a quem ela valoriza muito e tem medo de perder. Kilo perguntou surpreso, por que ela decidiu fazer isso agora e se ela realmente sentia algo por ele. A senhora jurou que o relacionamento deles se tornaria ainda melhor e mais interessante do que era inicialmente. Ela realmente quer voltar à época em que não precisava de ninguém além dele. Por um lado, isso é realmente o que ele sonhava em ouvir dela, mas por outro lado, tudo parece perfeito demais. Considerando o fato de que ela o traiu por muitos anos e nunca teve que se desculpar, essa moça negou sua culpa mesmo quando ele apresentou todas as provas possíveis. Depois disso, o marido se levantou imediatamente e começou a ir a algum lugar, como se tivesse decidido tirar um tempo para pensar em tudo e tomar uma decisão final. Então ele disse 2 palavras: 1 semana. Viola pediu que ele parasse e explicasse o que significava. O homem respondeu que estava dando a ela exatamente 1 semana de liberdade condicional e que, a partir de amanhã, ela teria de ir até ele pelo menos 1 vez por dia, e isso não estava em discussão. Dependendo do comportamento dela, ele entenderá se ela promete sinceramente tudo isso e se merece permanecer no lugar da imperatriz, porque talvez haja alguém mais digno. O rapaz perguntou se ela estava de acordo com essa opção, e é claro,
Olhou para ela com seu olhar especial, depois do qual é impossível responder algo contra. A garota concordou e disse que tentaria não decepcioná-lo. Ela prometeu fazer todo o possível para salvá-lo. Ela prometeu fazer todo o possível para salvar esse relacionamento e restaurar a confiança. Em seguida, ele disse que não a estava mais segurando e que agora ela poderia cuidar de seus negócios livremente. O principal era não se esquecer de suas novas responsabilidades e de suas promessas. Viola correu imediatamente para seu quarto e, alguns segundos depois, sua assistente se aproximou dela. Ela não conseguiu ouvir a conversa, então se aproximou perfeitamente da patroa. Ela viu a garota deitada na cama e pensou que tudo era tão terrível que a senhora começou a chorar e não sabia o que fazer agora, como se tivesse ouvido uma notícia terrível. Mas felizmente nem tudo foi tão ruim quanto ela pensava. A moça explicou que agora o único problema é que seu marido não deve vê-la com um cara em nenhuma circunstância. Além disso, ela não está mais interessada nisso, e seria bom ter certeza de que nenhum estranho apareceria nesta mansão. A assistente nunca tinha ouvido nada disso, porque sempre pensou que a vilã continuaria a ser a mesma de antes até o fim da vida, e que o marido nunca esperaria por fidelidade. Acontece que até que ela prove isso na prática, ninguém acreditará em palavras comuns. E isso leva tempo, muito tempo. Para se livrar da péssima opinião sobre si mesma, ela precisará não apenas desistir dos encontros secretos, mas também mudar sua atitude em relação aos outros. Ela precisará sorrir, agradecer por algo e não mentir. Mas como não há um vilão de verdade nesse corpo, tudo é bem real. Até mesmo a assistente admitiu que dificilmente acredita nisso, mas se a senhora lhe deu, seria muito interessante ver como isso aconteceria. Viola advertiu que mesmo que suas palavras se tornem outra mentira, não é assim, e muito em breve todos estarão convencidos disso. A mulher deu um pequeno sorriso, pois não acredita totalmente que isso seja possível e que as pessoas sejam capazes de mudar tanto em um curto espaço de tempo. Ela claramente estará esperando por algum tipo de pegadinha. De qualquer forma, como ela é sua assistente, terá que ajudar nessa questão e garantir que nada nem ninguém possa interferir. Ela disse que, embora não acreditasse em suas mudanças futuras, Viola sempre poderia contar com sua ajuda e, claro, confiar nela. A garota sorriu, agradeceu e disse que entendia tudo, pois, no lugar dela, também não teria acreditado e teria duvidado até o fim. Para descansar um pouco e ganhar forças, a mulher se ofereceu para lhe trazer uma xícara de chá calmante para que Viola adormecesse por algumas horas e acordasse cheia de energia. A senhora não pôde recusar porque esse é seu chá favorito, que ela está pronta para beber sem parar durante todo o dia. Eu me pergunto quanto tempo a garota conseguirá aguentar e se conseguirá realizar tudo o que planejou. Enquanto isso, assim que anoiteceu, o imperador desceu para verificar se havia acontecido algo que ele não soubesse. Embora esse lugar seja sempre monitorado por guardas, ninguém sabe o que esperar de uma pessoa que está trancada aqui. De repente, ele bateu na porta e tentou chamar a atenção. O guarda se esforçou ao máximo para não olhar em sua direção e começou a falar com ele. Ele foi advertido de que isso não deve ser feito em nenhuma circunstância. O homem atrás da porta começa a ficar indignado e pergunta por que ele o está ignorando, pois sabe perfeitamente que pode ser ouvido muito bem. Eles estão literalmente a 1 metro um do outro. Para garantir que o homem olhasse para ele, ofereceu-lhe que pegasse um objeto que se parece muito com uma joia ou algo do gênero. Tudo indica que se trata de algum tipo de armadilha, e o guarda não deve nem tocar no que esse homem se oferece para levar. Dessa vez, ele deu a entender que se o ajudasse a sair daqui e não contasse nada a ninguém, ele lhe daria muito mais do que esse presente. Esse homem afirma que se você vender esse pequeno item, poderá comprar uma mansão inteira ou talvez até várias. Naquele momento, o imperador chegou. Ele ouviu essas palavras e avisou que se o assistente concordasse ou fizesse isso depois de algum tempo, ele arriscaria sua vida ou poderia acabar no lugar desse homem. O assistente o viu e respondeu que nem sequer havia pensado nisso. E também que estava muito ofendido com o fato de o imperador poder pensar tal coisa a seu respeito, porque ele trabalhava para ele há muitos anos. E durante esse tempo, não houve nenhum indício de traição de sua parte. Para evitar outra punição, o homem atrás da porta disse que o imperador havia entendido tudo errado. Ele não estava tentando oferecer nada, muito menos fugir daqui. Depois, esclareceu que só queria dar uma volta, já que era impossível ficar sentado nesse lugar escuro por muito tempo.
O imperador respondeu que era muito engraçado e repetiu que tinha ouvido cada palavra dele e que era muito estranho que em uma situação tão desesperadora, ele ainda estivesse tentando enganá-lo. O homem atrás da porta parece muito confiante, como se não tivesse medo de nada e soubesse que ninguém fará nada contra ele. Mas será que esse é realmente o mesmo amante com quem o imperador viu sua esposa na floresta? Pelo menos ele se parece muito com ele. Mas isso não é tudo. Ele tem tanto medo de nada que se permite perguntar ao imperador onde sua esposa está agora e dá a entender que gostaria de vê-la. É simplesmente impossível acreditar nisso porque, em sua situação, essa é a última coisa em que se pode pensar. Portanto, ele corre o risco de ficar nesse lugar por muito tempo. Tudo depende do humor do imperador e se ele começará a confiar em sua esposa em vez de gritar com ela e puni-la. O mestre perguntou para que ele precisava da viola e o que iria fazer com ela. Acontece que, como Cara é o rei em seu reino, ele sonhava em torná-la sua esposa, e agora ele nem mesmo esconde isso. Ele parece continuar a lutar por ela e não nega que não planeja parar ainda. O imperador responde que ele tem muita sorte porque está de bom humor hoje e talvez possa fingir que essa conversa simplesmente não aconteceu. Mas da próxima vez é melhor ele não brincar dessa forma. Em vez de mudar de assunto ou pedir desculpas, o detento começa a sorrir e a perguntar por que ele costumava deixá-los namorar. E fingia que não se importava, mas agora, de repente, ele começou a salvar o casamento e a fazer algo a respeito. Foi uma pergunta muito ousada. O principal é que alguém não superestime suas capacidades e não pense que por ser o rei, alguém o tratará com mais gentileza. Nada impede que o rei o castigue agora mesmo. Isso não terminou aí. O rei se permitiu tanto que até decidiu contar como foi bom para ele e para a garota, até que o imperador descobriu. Ele o encara com um olhar como se ele dissesse mais alguma coisa agora, fosse se arrepender muito e não estivesse mais tão confiante. Parece que se não fosse pela promessa recente de sua esposa, ele o teria destruído agora mesmo. Mas agora ele tem esperança de que ela tenha dito a verdade e nunca mais pensará em outros homens. Essa é a única coisa que está ajudando o rei a permanecer vivo agora. Ele acha que não tem medo de nada, mas está muito enganado, já que ele ainda não sabe do que o imperador é capaz por causa de seu amor. Em algum momento, o imperador percebeu que eles não tinham mais nada para conversar e que agora ele tinha coisas para fazer que eram muito mais importantes do que tudo isso. Ele não está nem um pouco interessado em provar nada ao rei, que claramente superestima suas capacidades, então ele simplesmente se virou e lhe desejou sorte, já que em breve ele precisará muito dela. Como de costume, o rei começou a dizer frases diferentes para magoar o imperador e fazê-lo ficar, mas não funcionou. Ele começou a ficar tão irritado que não parecia mais tão confiante quanto antes. Seu rosto ficou vermelho e ele tinha um ódio enorme. Ele está tão cansado de ficar nesse quarto escuro que já quer sair por pelo menos algumas horas e voltar. Enquanto isso, o dia seguinte chegou. Hoje Viola conseguiu dormir e descansar um pouco. Ela teve força e vontade de fazer tudo o que a espera hoje e no resto da semana. E talvez até mais. No início, ela não pensou nisso. Mas então ela se lembrou da coisa mais importante. Seu marido pediu que ela o procurasse todos os dias, mas não ficou claro por que ele precisava disso. Se era apenas para conversar ou se ele havia planejado algo especial. Acontece que eles terão encontros curtos, pois todos os dias terão que pensar em algo novo. Será estranho se, nesse momento, eles ficarem em silêncio ou falarem sobre a mesma coisa. De qualquer forma, tudo o que ela precisa pensar agora é em como reconquistar a confiança do marido e garantir que ele nunca mais duvide dela. Em algum momento a garota acidentalmente olhou pela janela e viu que o tempo estava lindo hoje. Ela imediatamente quis sair e aproveitar essa beleza. Com certeza ela fará isso, mas somente depois de conversar com o marido e fazer todas as coisas planejadas. Uma assistente veio até ela e disse que, com base em sua própria experiência, ela poderia dizer que era melhor não deixar coisas importantes para depois, e ainda melhor fazer tudo de uma vez pela manhã, para que mais tarde o dia inteiro ficasse absolutamente livre. Viola agradeceu e disse que era exatamente isso que ela havia planejado, já que hoje ela precisava criar um novo visual. Ela imediatamente se dirigiu à sua assistente com esse pedido, que concordou alegremente e começou a escolher um vestido adequado. Depois disso, elas foram para fora para as fontes, e naquele momento a senhora não conseguia acreditar no que via. Ela não entendia como não havia percebido tudo isso antes e estava sempre em casa. Ela começa a sentir absolutamente tudo o que está acontecendo agora. A garota não vivenciava tais emoções há muito tempo e não achava que era suficiente apenas sair e ir até as flores.
É tão bonito em todos os lugares aqui que você quer convidar muitos convidados de uma só vez, organizar alguns eventos e celebrar diferentes feriados? Viola começou a apreciar o belo aroma das flores e pensou que seria bom colocar um pequeno buquê em seu quarto. Em algum momento, ela acidentalmente viu uma porta iluminada muito bonita e quis ver o que havia lá, pois nunca tinha estado lá antes. Como a assistente se lembrava perfeitamente desse cômodo, ela teve medo de dizer e fingiu que não fazia ideia do que poderia ser visto ali. No início, ela ficou muito assustada, pois não sabia como a senhora reagiria a isso e como ela se sentiria. Viola abre a porta e percebe que já está sentindo uma atmosfera estranha. Ela não conseguia nem imaginar que poderia haver algo assim por trás dessa bela porta clara. O interior aqui é muito incomum. Tudo está em tons de vermelho e fica imediatamente claro qual é a finalidade desse cômodo e por que ele está localizado em um lugar tão discreto. Há alguns objetos estranhos por toda parte que só podem ser usados em uma situação, mas ela não quer nem pensar nisso nem imaginar nada. O que mais chama sua atenção é a cama vermelha, que dá até medo de se aproximar e olhar naquela direção. Suas bochechas ficaram vermelhas imediatamente. A garota não pôde deixar de imaginar o que poderia ser feito aqui. Aparentemente, a verdadeira vilã não poderia viver sem tudo isso, embora seja possível que essa seja a sala secreta do imperador. Eu me pergunto o que ela está pensando agora e por que seu humor mudou tão abruptamente. A garota ficou muito pensativa e agora nem olha para sua assistente. A mulher decidiu que seria melhor para ela ficar de lado e não comentar nada, porque se a própria senhora quisesse, ela mesma perguntaria tudo. Além disso, a assistente não gosta muito de falar sobre esses assuntos. Ela prefere ficar em silêncio ou simplesmente se afastar, para que a patroa nem a noite e se esqueça de que ela está aqui. Depois de tudo isso, Viola de repente se perguntou se era ali que seu marido queria vê-la. Porque se esse era o quarto de que ele estava falando, era muito estranho. Ela não queria nem pensar nisso ainda, porque ela já entendia perfeitamente que independentemente do que ele oferecesse, ela não teria a oportunidade de recusar ou sequer insinuar. A senhora começa a se preocupar antes do tempo, embora nada tenha acontecido ainda, e ela já imaginou algo terrível. Ela está ansiosa para descobrir o que está acontecendo aqui porque ele pediu que ela fosse até ele todos os dias no mesmo horário. Quanto mais a garota começa a pensar sobre isso, mais ela tem medo de vê-lo. Até a assistente percebeu isso. Ela novamente aconselhou que os problemas precisam ser resolvidos à medida que surgem, e não há necessidade de ter medo de nada antes do tempo. Portanto, por enquanto está tudo bem e nada de ruim aconteceu. Não faz sentido ficar nervoso e com medo de algo que pode não acontecer. Alguns minutos se passaram desde aquele momento e finalmente o imperador apareceu na rua. Ele estava um pouco atrasado porque calculou mal a hora e quase se esqueceu desse encontro. Embora tenham combinado de se encontrar em seu quarto, aconteceu que hoje os dois acabaram saindo ao mesmo tempo, e agora não faz sentido entrar em casa. Será muito mais agradável conversar aqui, a não ser, é claro, que ele a tenha convidado para outra coisa, para a qual Viola não está preparada e da qual tinha tanto medo. De fato, ela está muito assustada, mas ao mesmo tempo, ela está se esforçando ao máximo para esconder e fingir que está tudo bem. Viola se aproximou e perguntou se ele havia pensado em algo interessante e no que fariam hoje. Ela disse que havia pensado nisso a noite toda e que finalmente havia chegado o momento. Nesse caso, só pode haver duas opções. Ou ele só quer ficar junto e conversar sobre alguma coisa, ou ele pensou em algo interessante e será um pequeno encontro pelo qual ele esteve esperando todos esses anos. Viola disse que está de muito bom humor hoje, e ela espera que nada estrague tudo. Ela tentou sorrir sempre que possível para que tudo corresse da melhor maneira possível. Isso ajuda a acreditar que tudo está bem e que não há motivo para preocupação. Muito estranhamente, em vez de caminharem lado a lado, o imperador estava na frente e ela atrás, como se estivesse sendo acompanhada. Eles quase não conversaram e por algum tempo, apenas caminharam por algum lugar. Viola tinha medo de fazer perguntas desnecessárias e se resignou, e começou a caminhar em silêncio. No começo tudo parecia muito chato, mas em algum momento o rapaz parou e perguntou o que ela gostaria de fazer agora. A princípio, a garota nem entendeu o que isso poderia significar, embora talvez ele simplesmente não tivesse ideias ou não tivesse tempo para isso. Acontece que ele simplesmente não quer estragar esse encontro e está pronto para realizar os desejos dela. Ele não teve tempo de pensar em nada, então teremos que fazer isso agora. A garota respondeu que não se importaria nem um pouco em apenas conversar e que se ela pudesse pensar em algo, seria ainda melhor. Além disso, ela estava completamente livre hoje e não tinha planos até a noite.
Como o rapaz também tentou terminar todos os seus negócios, ele também está livre. Tudo que restava era escolher um lugar e uma ideia para um encontro. Ele imediatamente pediu ao seu assistente para fazer algo e, surpreendentemente, não foi tão difícil. Ele já tinha uma boa ideia. A princípio, a garota pensou que se tratava de algum tipo de piquenique ou algo do gênero, mas parece que tudo é um pouco diferente. Ele começa a se sentar no chão e a convida a se aproximar dele, mas a garota ainda não viu nenhum alimento. Se ele quisesse se sentar tanto, poderia ter feito isso no banco. O rapaz percebeu que ela não gostou de algo e perguntou se ele realmente fez algo errado. Viola não consegue responder nada, e tudo o que lhe resta é sorrir e dizer que lhe pareceu isso mesmo, e que está tudo bem. De fato, ela estava com muita fome e não recusaria o almoço, mas é melhor não insinuar isso. Ela simplesmente se aproximou e perguntou o que tudo isso significava. Viola imaginou essa conversa de forma um pouco diferente e pensou que eles discutiriam alguns pontos importantes. Ela quer ter certeza de que neste momento pode relaxar e não pensar em nada ruim. Se ela achava que sentar era muito chato, então, na verdade, ele só queria que ela lhe fizesse uma massagem. Isso parece muito com algum tipo de teste, porque um verdadeiro vilão definitivamente recusaria e iria embora sem nem mesmo explicar nada. Além disso, ele olha para ela com um olhar como se esperasse uma reação ruim. Ela continua a sorrir e se lembra de como fez isso para ele antes. Ela diz especificamente tudo o que ele quer ouvir dela. Ele esperava raiva, mas no final ela não apenas o surpreendeu, mas também o deixou feliz ao se lembrar daqueles tempos maravilhosos. Ele imediatamente quis falar sobre isso, mas como esse era o primeiro encontro, decidiu fazê-lo na próxima vez, porque agora é melhor falar sobre algo neutro para não ofender ou irritar ninguém. Depois de um tempo, tudo ficou muito estranho. Eles não sabem mais sobre o que falar e se lembram do café da manhã, durante o qual tudo era muito mais simples. Por causa de uma pequena excitação, Viola não consegue parar de pensar que a qualquer momento ele pode fazer uma pergunta incômoda, mesmo que tenha prometido não fazer isso. É o estilo dele. Ela se lembra muito bem de como ele costumava prometer algo e depois se esquecia e dizia que era a última vez, e isso continuou várias vezes. Ela já está confusa sobre o que espera desse encontro e, o mais importante, sobre o que ele espera de você. A garota não consegue entender se sente alguma coisa por esse homem. Ela teme que depois dessa traição, ele nunca mais possa confiar nela. E é possível que, com seu bom comportamento, ele esteja simplesmente escondendo o fato de que em breve poderá se vingar e está preparando algum tipo de plano. Viola tem medo de falar sobre isso, porque provavelmente ele não acreditará que ela está sinceramente interessada no assunto, quando, de repente, ele disse o nome dela, o que significava que agora ele iria sugerir algo interessante, ou fazer uma pergunta incômoda. A senhora estava muito assustada e admitiu que se sentia um pouco desconfortável aqui e que ficaria muito feliz se eles simplesmente dessem uma volta e não ficassem sentados no mesmo lugar. Ela tenta não demonstrar que, na verdade, ele está se comportando de forma muito estranha, já que ele mesmo pediu para ir até ele todos os dias e não conseguiu nada. O cara fica em silêncio, olha para ela e espera que ela comece a contar ou perguntar alguma coisa. A única pessoa que não está nem um pouco nervosa no momento é ele. E é realmente tão difícil acalmá-la e falar sobre algo agradável? Em vez disso, ele pediu novamente e lhe fez uma massagem. A única palavra boa que ele conseguiu pensar durante esse tempo foi que ela era muito boa nisso. Alguém claramente não percebeu que a ideia da massagem não foi muito boa. Embora ele esteja gostando agora, Viola não consegue relaxar nem por um minuto. Ao mesmo tempo, ela tem que sorrir. Obrigada por esses elogios estranhos. Faça uma massagem e tome sol. Ela também está com muita fome, o que complica tudo 10 vezes. Assim que a garota parou de sorrir por um segundo, ele percebeu isso e perguntou do que ela não gostava. Cada pergunta é ainda pior do que a anterior. Viola se segura, embora realmente queira dizer tudo o que pensa sobre esse encontro. Ela está com muita fome. Ela está incrivelmente quente e desconfortável por estar aqui. Se eles pelo menos caminhassem ou almoçassem, tudo seria muito melhor e mais interessante. Quando de repente ele agarra a mão dela e inesperadamente pede que ela o olhe diretamente nos olhos, como se tivesse pensado em algo novamente. Aparentemente, durante todo esse tempo ele ficou em silêncio. O imperador estava simplesmente se preparando e decidindo sobre esse ato. Acontece que desde o início ele simplesmente queria abraçá-la, e ele não podia admitir isso depois das palavras recentes dela. Supostamente, ela não se importaria em retomar o relacionamento deles e torná-lo ainda melhor do que era. Ele tem certeza de que Viola não se importaria.
e não recusaria um pequeno beijo. O rapaz admitiu que não consegue mais viver sem isso e depois daquele incidente na floresta, ele quer fazer isso todos os dias. Surpreendentemente, a garota não estava assustada e estava até muito feliz. Ela achava que estava tudo bem, e na verdade, ele estava apenas muito preocupado. Eles precisam de um pouco de tempo para se acostumar e não ter medo de nada. Além disso, eles estão juntos há muito tempo e o período de constrangimento já deveria ter passado há muito tempo. Somente agora, Viola se desculpou e pediu que, se ele não se importasse, adiasse esse assunto para outro dia, pois ela não está pronta agora. E no mínimo, ela precisa se preparar para isso. O rapaz respondeu que estava pronto para esperar o tempo que fosse necessário, desde que tudo fosse confortável e agradável para ela. Ela ficou muito feliz por ele ter sido compreensivo e não ter reagido de forma muito rude. O imperador não se demorou e permitiu que ela ficasse sozinha por um tempo. Ele prometeu vir mais perto da noite se, é claro, ela quisesse conversar e tivesse tempo para isso. Naquele exato momento, seus assistentes se aproximaram dela e perguntaram como tudo havia ocorrido. Eles estavam observando o que estava acontecendo de longe e não conseguiam acreditar que esse relacionamento tivesse uma chance. Eles estão muito interessados em saber todos os detalhes. Mas, por enquanto, a garota pediu que a deixassem em paz e prometeu que, se eles estivessem interessados, ela lhes contaria sobre isso um pouco mais tarde. Primeiro, ela precisa descobrir o que quer e como vê sua vida futura com essa pessoa. Se ela o deixar esperando por muito tempo, as coisas só vão piorar, então ela precisa usar o tempo com sabedoria e tomar uma decisão o mais rápido possível. O dia seguinte chegou. O imperador acordou mais cedo do que o normal. Ele ligou para seu assistente e pediu uma pequena ajuda. Ele tem um dia muito importante hoje, que está esperando há mais de um mês. E hoje pode haver um negócio muito importante que não pode ser perdido. Ele estava pensando e se preocupando com isso desde ontem à noite. Se tudo desse certo, todos os outros problemas desapareceriam por si mesmos, pelo menos os relacionados ao trabalho. Ele teve muito tempo para se preparar para esse dia e finalmente esse momento chegou. Quando de repente ele percebe um homem na janela e vê que ele está usando algum tipo de mágica, o cara começou a observar e sentiu que havia algo errado aqui. Eu me pergunto se eles se conhecem. E por que essa pessoa apareceu no território da mansão em uma hora tão cedo, sem aviso prévio? Parece que o imperador não está muito feliz com sua aparição e tem uma ideia aproximada de quem possa ser. Acontece que o que ele mais não gostou foi o fato de esse homem ter se permitido usar magia, sabendo que esse era o território do imperador e que tais coisas eram proibidas aqui. O imperador claramente não está encantado, e isso já estragou seu humor durante todo o dia. Parece que o mago vai se arrepender muito disso. Enquanto isso, em algumas reuniões está sendo discutido o tema de que somente aqueles que manifestaram habilidades divinas antes dos 30 anos de idade podem se tornar imperadores. Essas pessoas são muito ativas na discussão desse tópico e também querem fazer com que ainda menos pessoas tenham a oportunidade de ter status. Eles precisam fazer todo o possível para tornar isso muito difícil e quase impossível. E isso não é tudo. Elas estão muito preocupadas com o fato de que, apesar de controlarem tudo neste mundo, elas não têm o direito de se manter no poder. Há uma pessoa que tem as habilidades de um tigre, agilidade, força e tudo mais. Eles não entendem como isso pode acontecer e naturalmente o consideram um inimigo. Aparentemente, alguém realmente não gosta do fato de haver algo que não pode influenciar. O fato é que há pessoas que são especialmente treinadas e tentam desenvolver essas habilidades, mas há quem nasça com elas e muitos não gostam dessas pessoas. Elas são muito perigosas e não obedecem a ninguém. Isso pode ser um problema muito grande se houver algum conflito. Quando, de repente, o mesmo homem que o imperador viu pela janela entra neste escritório. Ele parecia saber para onde estava indo e claramente veio parar aqui por algum motivo. Parece que ninguém esperava vê-lo aqui. Todos ficaram muito surpresos e não entenderam por que ele veio. Estou muito curioso para saber quem ele é e por que sua aparição causa uma reação tão grande como se um imperador ou um rei tivesse chegado. Descobriu-se que ele era um grão-duque, um Kyurobrunoir. Ele é uma pessoa muito respeitada. E se ele aparece em algum lugar, deve haver um motivo sério para isso. O cara valoriza seu tempo e nunca o desperdiça em eventos ou conversas sem sentido. Ele notou imediatamente que assim que entrou aqui todos pararam de falar, como se tivessem medo de fazê-lo. O Duque sorriu e pediu para continuar. Ele estava muito interessado em ouvir até o fim. Aquelas pessoas reagiram muito rapidamente e criaram um novo tópico. Elas fingiram que era exatamente sobre isso que estavam falando. Embora o Duque tenha ouvido tudo perfeitamente bem e entendido tudo,
Em seguida, ele se sentou em seu lugar e começou a ouvi-los com atenção, sem demonstrar que sabia muito mais do que eles pensavam. Os assistentes tiveram muita sorte pelo fato de ele não ter dito nada e ter começado a ouvir silenciosamente uma conversa completamente nova que eles tinham acabado de inventar. Depois de um tempo, tudo estava supostamente decidido, e eles começaram a perguntar como ele estava e como poderiam ajudá-lo se necessário. Em um dado momento, o Duque quis ir para a sala de conferências. Ele pediu para fazer isso agora mesmo porque sabe que ninguém se atreverá a recusá-lo. O cara começou a andar na frente e seu assistente começou a andar um pouco mais devagar de propósito para conversar sobre algo e rir. Eles acham que não são ouvidos, mas Kuro é tão forte que pode até ler os pensamentos das pessoas que passam por ele e poucas pessoas sabem disso. Enquanto isso, eles caminham silenciosamente pelo corredor e acidentalmente notam uma garota muito bonita. Era Viola, mas a princípio, ela nem sequer os notou. Assim que levanta a cabeça, vê pessoas desconhecidas e não entende para onde elas estão indo, ela imediatamente tem muitas perguntas. Por exemplo, será que vale a pena conhecê-las ou é melhor simplesmente passar por elas? Ela imediatamente teve a sensação de que seria melhor nem olhar para o lado e fingir que não havia ninguém ali. A mulher percebeu que a garota estava confusa e decidiu sugerir que essas pessoas eram os conselheiros do Grão-Duque que agora estavam indo para algum tipo de conferência. Viola só agora percebeu quem eram essas pessoas. Eram os vilões da história original. A garota ficou surpresa por não ter entendido isso logo de cara, pois, a julgar pela aparência deles, tudo deveria ser claro e óbvio. Ela até os comparou à maçã podre desse império, que incita todo tipo de conflito com a ajuda do cavalo divino. Graças a ele, os vilões podem fazer quase tudo o que imaginam. Eles não têm restrições ou obstáculos porque ele não só pode ajudar, mas também protegê-la de tudo e de todos. O assistente advertiu que se de repente Viola tivesse que encontrá-los e conversar com eles, ela deveria se lembrar de que nunca, e em hipótese alguma, deveria fazer o que eles dissessem. O Grão-Duque é o mais perigoso de todos. Ele é muito bom em manipular, e algumas pessoas nem percebem como inconscientemente começam a ajudá-lo. A garota entendeu tudo e decidiu que isso não funcionaria com ela. Ela controlaria tudo e não permitiria que nada disso acontecesse. Além disso, essas pessoas não tinham o menor interesse para ela. Era como se ela soubesse que um dia teria que enfrentar esses vilões de qualquer maneira, mas ela não sabia quando exatamente. Ela nem mesmo queria falar com eles porque seu marido já era suficiente. Assim que chegaram bem perto um do outro, os assistentes do Duque cumprimentaram a senhora e fizeram alguns elogios, como costumam fazer, para descartar imediatamente uma pessoa e criar boas relações. A única coisa ofensiva é que não há uma gota de sinceridade nisso. Eles fazem isso para obter benefícios futuros. Um deles começou a dizer que quase havia como um anjo, outro começou a admirar seu lindo cabelo, e o terceiro apenas sorriu. E isso dizia tudo. Então o líder deles se aproximou. Ele demonstrou respeito. Mas mesmo naquele momento, a garota sentiu que nem valia a pena prestar atenção, pois cada palavra e ação deles era cuidadosamente pensada com antecedência. No início, ela ficou um pouco assustada e até confusa. Mas em algum momento, ela percebeu que não tinha mais medo de nada. Ela só precisava passar e tentar nunca mais aparecer perto deles. O Grão-Duque começou a fazer elogios diferentes novamente, como se estivesse tentando agradá-la e ser lembrado por muito tempo. Ele faz tudo isso com um olhar confiante, o que mais uma vez prova que isso é apenas um plano e que tudo está sendo feito de propósito. Ele pode não se importar nem um pouco com a aparência dela, mas para criar uma boa impressão de si mesmo e ter um bom relacionamento no futuro, ele teve que fazer isso. Assim como todo mundo, era a vez de ela falar. Então Viola sorriu imediatamente e disse que aquele era um encontro muito inesperado. Ela agradeceu a ele por todas essas palavras maravilhosas e deu a entender que infelizmente teria que sair a negócios. Acontece que o Grão-Duque está familiarizado com o vilão, mas Viola o vê pela primeira vez. Ela ainda não sabe disso. O cara sentiu que a energia dela havia mudado muito e, surpreendentemente, ele não estava enganado, pois nesse caso já existe uma pessoa completamente diferente. Essa não é a Viola com a qual ele estava familiarizado. A garota começou a ficar nervosa. Ela não estava preparada para isso. E naquele momento a assistente começou a dizer algo muito oportuno. Viola conseguiu ouvi-la e entendeu que precisava responder. Ela disse que era muito estranho, porque ela mesma não havia notado nada disso e ninguém havia dito nada. Então sugeriu que provavelmente, eles não se viam há tanto tempo que ele simplesmente se esqueceu e confundiu a energia dela com a de outra pessoa.
Depois disso, eles se despediram imediatamente e finalmente a senhora conseguiu relaxar. Não foi a conversa mais difícil, bem, e não foi uma conversa fácil. Em geral, é muito bom que não tenha sido muito longa e agora ela está livre. Depois de se despedir, Viola sentiu como se toda a disposição que ela tinha desde a manhã tivesse desaparecido de repente em algum lugar, e isso aconteceu logo depois dessa conversa. A garota se lembra muito bem de que, quando olhou nos olhos dele, sentiu imediatamente que ele não parecia odiá-la, mas também não a amava. Foi muito estranho e incompreensível. Ela ainda tem sentimentos confusos. Ela agradeceu imediatamente a sua assistente, porque foi muito mais fácil para ela com ela. Ela sentiu apoio e ficou mais confiante. Mas isso não é tudo. O Duque, por sua vez, também notou algo estranho antes de conseguir ler facilmente os pensamentos da vilã, mas agora ele não conseguia fazer isso. Foi por isso que ele notou que ela não tinha a mesma energia de antes. Ele pensou sobre isso, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. Viola estava tão preocupada que pediu para fazer um chá calmante para ela. Ela pensou que, como essa pessoa estava no território da mansão, obviamente estava aqui por algum motivo. Ela realmente queria saber o que ele estava fazendo aqui e se estava planejando algo ruim. A assistente acredita que o imperador deve lidar com isso. Como não é da conta deles e eles não poderão impedir que o vilão faça o que planejou, mesmo que realmente queiram. O máximo que podem fazer é avisar o marido dela para que ele mesmo possa lidar com isso. O assistente aconselha a não pensar muito sobre isso, porque esse cara não está aqui pela primeira vez. E como o imperador permitiu que ele estivesse aqui, ele provavelmente controla tudo e o observa. A garota sorriu e respondeu que talvez o assistente estivesse certo afinal, e que não havia motivo para se envolver nos negócios de outras pessoas, porque no mínimo, ela não era uma imperatriz. Depois de tomar um gole de chá, a situação ficou muito melhor. A garota agradeceu a mulher novamente porque de fato com ela era tão confortável, como se estivesse com uma melhor amiga. E isso não é tudo. Viola lembrou-se de repente que esse assunto ainda poderia lhe dizer respeito, mas somente se ela tivesse tido algum relacionamento secreto com essa pessoa no passado, e agora ela realmente precisa saber sobre isso. Portanto, a única pessoa que sabe de tudo é a assistente. A garota avisou que entende como essa pergunta é estranha, mas ela realmente precisa saber se houve algo entre ela e o vilão no passado. Muita coisa poderia depender disso e se algo acontecesse, ela poderia tirar vantagem disso. E garantir que se o vilão quisesse fazer algo ruim ao marido dela, ele não conseguiria. E se não conseguir, será melhor assim mesmo. Agora ela precisa ter o mínimo possível de atenção de outros homens para ela. Naquele momento, a mulher achou que tinha ouvido mal e perguntou novamente, pois não esperava ouvir algo assim. E para não criar uma situação embaraçosa, em resposta a senhora apenas riu. Bem, como a moça já havia perguntado, ela respondeu que isso nunca havia acontecido. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.